que aconteceu? Disse esteve comigo no Fly Podcast e uma das coisas que eu senti nas palavras dele era mágoa. Naquela altura, porque o irmão dele já não estava ao lado dele no momento em que aquilo estava a acontecer. Eu estive com ele no programa, ele deixou algumas dicas, mas o que é que aconteceu? Tua versão, qual é a visão sobre isso? Eu sinto que tenha sido a infantilidade, a imaturidade, a inexperiência de não saber lidar com a competitividade que a gente tinha. Estás a entender? Porque no nosso meio, lá está, era o bop e havia uma competitividade, estás a entender? E nós levamos aquilo tão a sério, uma competitividade do género, como é? Você é mais velho, esse teu bro está a fazer isso, você está a ficar boa. Estás a ver? Os irmãos mais velhos a nos testarem, estás a entender? E o nosso problema foi ter levado isso tão a sério ao ponto de não conseguirmos apreciar mais as conquistas um do outro, estás a ver? E isso foi o nosso maior erro. A partir daí, a partir do momento em que o Dizzy, quando conseguisse um feito, eu ficava na pressão do tipo do género, também tenho que fazer, nem perdi o meu tempo para... Tipo, curtir esse feito do Modred. Estás a ver? O tempo de... Não, também tenho que fazer um mambo. Senão, estás a ver? Aí foi o princípio do fim. Nós já não estávamos a ficar contentes com a conquista de um do outro. Porque era um espírito de competitividade que nós não conseguimos enxergar. Não tivemos a maturidade suficiente para perceber. Apesar dessa competitividade, nós somos irmãos. Estás a entender? E aí fomos perdendo a comunicação. Fomos perdendo a comunicação, a infantilidade faz isso. Fomos perdendo a comunicação e foi isso que nos separou. Foi a falta de comunicação, a falta de maturidade de exprimir os sentimentos. Dizer, bro, não, porra, eu sinto que tu estejas a falhar nesse aspecto, eu sinto que tu estejas a falhar nesse. Estás a ver? Nós simplesmente nos limitamos a assumir que o outro já sabia. Eu já sei que esse aí sabe o que eu estou a sentir, então não adianta falar com ele, não adianta lhe dizer. E eu também no meu posicionamento pensei o mesmo, tipo, esse também está a se dar de bué, também eu não vou me cachicar e ir atrás dele, estás a entender? Foi a falta de comunicação e o excesso de competitividade que a gente assumiu, estás a ver, entre nós, e foi um erro. É interessante isso que falas aqui. Tipo, houve ciúmes, né? Ou seja, exatamente, de ambas as partes. Tu sentes que não tiveste tempo de, por exemplo, namorar um hit que o Dizzy lançou e está a tocar, querias também fazer o teu e está na mesma frequência ou vice-versa? E não tanto na música, mas em feitos na vida. Estás a perceber? Feitos na vida, desde organização, conseguir ir para um lar, organizar o relacionamento, não sei o quê, um carro, ou ele tem um carro, eu partia um, estás a ver? Tipo, ele partiu o carro, eu parti um carro, ele estava com outro, estás a ver? Eu bati com um Porsche. Bateste com um Porsche? Um Porsche Boxer. Porsche, nigga. Um Porsche Boxer, assim. Eu não tinha noção que a tração do carro era atrás, então... conduzia à toa. Pô, man, fiz porque estás a entender? E eu bato com o carro, mas ele ainda tem o carro, eu fico tipo, porra.